Nenhuma psicóloga durou 2 dias com o adolescente agressivo, até que uma mendiga surgiu e disse. Marina Oliveira sentia as mãos tremerem enquanto observava a quinta psicóloga em 2 semanas recolher seus materiais espalhados pelo chão da sala. Os cacos do vaso que Rafael havia arremessado contra a parede ainda estavam espalhados pelo piso frio, e a profissional não conseguia esconder as lágrimas de frustração e medo que escorriam pelo rosto. Desde que João, seu marido, havia partido há 8 meses, o filho de 17 anos se transformara em alguém irreconhecível, um estranho violento que habitava o mesmo corpo do menino carinhoso que ela conhecera. Foi quando ouviu uma batida suave na porta da frente. Marina hesitou, ainda observando a psicóloga partir apressadamente pelo portão dos fundos. Ao abrir, deparou-se com uma mulher de aparência maltrapilha, vestindo roupas gastas e um gorro de lã escuro que cobria parcialmente seus cabelos desalinhados. A estranha a observava com olhos que pareciam conhecer cada dor que Marina carregava no peito. "Eu sei o que seu filho está sentindo", disse a mulher, sem apresentações ou pedidos de licença. "Porque já estive onde ele está agora." Marina sentiu um impulso de fechar a porta imediatamente. Aquela mulher claramente vivia nas ruas, e a última coisa que precisava era de mais problemas. Mas algo no tom de voz da estranha, uma certeza tranquila que não havia encontrado em nenhum dos profissionais contratados, a fez hesitar por um momento crucial. "Quem é a senhora?" perguntou Marina, mantendo a porta apenas entreaberta. "Meu nome é Celeste", respondeu a mulher. "E seu filho acabou de quebrar algo na sala, não foi?" "Vidro, pelo barulho." O coração de Marina disparou. Como aquela estranha poderia saber? Ela morava naquele bairro de classe média em São Bernardo do Campo há mais de 15 anos e nunca havia visto aquela mulher antes. "Como a senhora sabe?" "Porque eu reconheço o som da raiva sendo despejada em objetos inocentes", disse Celeste, e sua voz carregava uma tristeza profunda. "Posso entrar? Não vou machucar ninguém, e seu filho precisa de ajuda." Contra todos os seus instintos de proteção, Marina encontrou-se abrindo a porta. Talvez fosse o desespero, ou talvez algo na postura daquela mulher que transmitia uma estranha sensibilidade. Celeste entrou e caminhou diretamente para a sala, onde Rafael estava sentado no sofá com os punhos cerrados, olhando fixamente para os cacos no chão. "Você deve estar se sentindo como se tivesse um buraco no peito", disse Celeste, sentando-se no chão ao lado dos fragmentos de vidro. "Um vazio que dói tanto que você prefere sentir raiva, porque a raiva pelo menos faz você sentir alguma coisa." Rafael ergueu os olhos lentamente, surpreso. Durante meses, todas as tentativas de aproximação resultavam em explosões imediatas. Mas desta vez, ele apenas observou aquela mulher estranha que havia se sentado no chão como se fosse o lugar mais natural do mundo. "Você não me conhece", murmurou Rafael, mas sua voz não carregava a agressividade habitual. "Não preciso te conhecer para reconhecer a dor", respondeu Celeste. "Eu vivi com ela por muitos anos. A diferença é que você ainda tem alguém que se importa o suficiente para buscar ajuda." Marina permaneceu na entrada da sala, observando a cena com uma mistura de esperança e apreensão. Era a primeira vez em meses que Rafael não gritava ou partia para cima quando alguém tentava conversar com ele sobre seus sentimentos. "Minha mãe não entende nada", disse Rafael, mas seu tom era mais triste do que raivoso. "Claro que não entende", concordou Celeste. "Como ela poderia? Ela não perdeu um pai na idade que você perdeu. Ela não sente a raiva de ter alguém importante sendo levado quando você mais precisava dele." As palavras atingiram Rafael como um soco no estômago. Pela primeira vez desde o funeral, ele sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas as segurou com força. "Ele prometeu que ia me ensinar a dirigir quando eu fizesse 18, sussurrou Rafael. "Prometeu que íamos pescar no litoral nas férias de julho. E agora você sente como se todas essas promessas tivessem partido com ele", disse Celeste, e sua própria voz tremeu ligeiramente. Rafael assentiu, incapaz de falar. Marina sentiu suas próprias lágrimas começarem a escorrer,
Em todos esses meses, nenhum profissional havia conseguido fazer o filho expressar sua dor de forma tão direta. "Posso voltar amanhã?" perguntou Celeste, levantando-se lentamente. Não para dar conselhos ou tentar consertar nada, apenas para conversar. Rafael olhou para a mãe, que assentiu rapidamente. Qualquer coisa que trouxesse uma fagulha de esperança era bem-vinda. Naquela noite, Marina conseguiu dormir algumas horas seguidas pela primeira vez em semanas. Rafael havia comido o jantar sem protestar e até havia recolhido os cacos do vaso por conta própria. Pequenos gestos que para qualquer família normal passariam despercebidos, mas que para ela representavam milagres. No dia seguinte, Celeste voltou conforme prometido. Desta vez trouxe histórias sobre pessoas que havia encontrado nas ruas, cada uma carregando suas próprias perdas e decepções. Rafael escutava atentamente, fazendo perguntas ocasionais sobre os destinos daquelas pessoas. "E o Sr. Antônio?" perguntou Rafael. "O que aconteceu com ele depois que perdeu o emprego?" "Ah, Antônio é uma história interessante", disse Celeste, acomodando-se novamente no chão da sala. "Ele ficou 2 anos culpando o mundo inteiro, brigando com qualquer um que tentasse ajudar, até que um dia percebeu que a raiva estava consumindo o pouco que restava dele. Como ele percebeu isso? Um garoto da rua mais novo que você disse uma coisa que mexeu com ele, que ver um adulto destruindo a própria vida estava ensinando ele a fazer a mesma coisa." Rafael ficou quieto por um longo momento, processando a história. Marina observava da cozinha fingindo preparar café, enquanto escutava cada palavra da conversa. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranha, mas reconfortante. Celeste aparecia todas as tardes, sempre com novas histórias e uma paciência infinita para ouvir as explosões menores de Rafael. Ele ainda tinha momentos de irritação, mas não quebrava mais objetos e começou a expressar sua frustração com palavras ao invés de violência. As vizinhas, no entanto, começaram a murmurar. Dona Mercedes, a vizinha mais próxima, não perdia a oportunidade de comentar sobre a presença daquela mulher estranha na casa da família Oliveira. "Marina, você tem certeza do que está fazendo?" perguntou Dona Mercedes numa tarde, quando encontrou Marina no supermercado. "Essa mulher pode ser perigosa. E o Rafael, como ele está reagindo?" "Ele está melhor", respondeu Marina, escolhendo as palavras com cuidado. "Pela primeira vez em meses, ele está comendo e dormindo normalmente." "Mas você não sabe nada sobre o passado dela", insistiu Dona Mercedes. "E se ela tiver más intenções?" Marina sabia que a vizinha tinha um ponto válido, mas os resultados falavam por si só. Rafael havia voltado a tomar banho diariamente. Estava ajudando com algumas tarefas domésticas e até havia mencionado a possibilidade de voltar às aulas no próximo semestre. Uma semana depois, a assistente social designada para acompanhar o caso da família apareceu para uma visita de rotina. Fernanda Silva era uma profissional competente e bem-intencionada, mas seguia protocolos rígidos. Quando encontrou Celeste conversando com Rafael na sala, sua expressão mudou imediatamente. "Senhora Oliveira, poderia conversar comigo em particular?" pediu Fernanda com um tom que não admitia recusa. Na cozinha, longe dos ouvidos de Rafael e Celeste, Fernanda foi direta ao ponto. "Quem é essa mulher? Ela tem alguma credencial profissional? Passou por verificação de antecedentes?" "Ela está ajudando meu filho de uma forma que nenhum profissional conseguiu", defendeu Marina. "Isso não importa. Não posso permitir que uma pessoa desconhecida, possivelmente em situação de rua, tenha acesso dessupervisionado a um menor em situação vulnerável. Se essa prática continuar, serei obrigada a acionar o conselho tutelar." Marina sentiu o mundo desabar. Depois de semanas vendo o filho se recuperar lentamente, a possibilidade de perder a única pessoa que havia conseguido alcançá-lo era devastadora. "Ah, por favor, me dê mais uma semana", implorou Marina. "Deixe-me tentar entender melhor quem ela é." "Uma semana, senhora Oliveira, e quero relatórios diários sobre o progresso do Rafael."
Quando Fernanda partiu, Marina voltou à sala com o coração pesado. Celeste observou sua expressão e imediatamente compreendeu a situação. Ela quer que eu pare de vir, não é? Perguntou Celeste calmamente. Não é isso, Marina começou, mas Rafael a interrompeu. É exatamente isso. Ele olhou diretamente para Celeste. Eles acham que você é perigosa porque não tem diploma pendurado na parede. Rafael, não é tão simples assim, tentou explicar Marina. É sim, explodiu Rafael, levantando-se bruscamente. Toda vez que alguém consegue me ajudar de verdade, aparece alguém para estragar tudo. Celeste permaneceu sentada no chão, observando a reação do garoto com compreensão. Rafael, sente-se, disse ela calmamente. Sua mãe está tentando fazer o que é melhor para você. A assistente social também. Elas não estão tentando te machucar. Então, por que parece que estão? Rafael se jogou de volta no sofá, claramente frustrado. Porque o mundo adulto tem regras complicadas, especialmente quando se trata de proteger jovens como você. E às vezes, essas regras atrapalham mais do que ajudam. Marina observou Celeste lidar com a frustração de Rafael de uma forma que nenhum profissional havia conseguido. Não minimizava seus sentimentos, mas também não alimentava sua raiva. Era como se ela tivesse uma compreensão instintiva de como navegar pelas emoções do adolescente. Naquela noite, depois que Celeste foi embora, Marina tomou uma decisão. Ela precisava descobrir quem era realmente aquela mulher que havia chegado como um anjo da guarda em suas vidas. No dia seguinte, Marina seguiu discretamente o caminho que Celeste fazia ao sair de sua casa. A mulher caminhava lentamente pelas ruas do bairro, parava ocasionalmente para conversar com outras pessoas em situação de rua e acabou se instalando em um pequeno abrigo improvisado sob um viaduto a aproximadamente 2 quilômetros de distância. Marina observou de longe, notando como Celeste organizava seus poucos pertences e como outros moradores de rua a tratavam com respeito e carinho. Era claro que ela era uma presença respeitada naquela pequena comunidade marginalizada. Determinada a saber mais, Marina se aproximou de um senhor que havia visto conversando com Celeste momentos antes. Com licença, disse Marina hesitante. A senhora que estava aqui agora há pouco... Há quanto tempo ela vive na rua? O senhor, que se apresentou como Joaquim, estudou Marina com curiosidade. A dona Celeste? Uns 3 anos, talvez 4. Por que a pergunta? Ela tem ajudado meu filho, e eu gostaria de saber mais sobre ela. Joaquim sorriu com carinho. Dona Celeste é especial. Ela cuida de todo mundo aqui como se fôssemos família. Sempre tem uma palavra boa, um conselho útil. E quando alguém está passando por momentos muito difíceis, ela sempre sabe o que dizer. Ela já mencionou alguma coisa sobre seu passado? Família? Trabalho? Muito pouco. Sei que ela perdeu alguém muito importante há alguns anos e que isso mudou completamente a vida dela. Mas ela nunca entra em detalhes. Marina agradeceu a Joaquim e voltou para casa com mais perguntas do que respostas. Quem era Celeste antes de viver nas ruas? O que havia acontecido para levá-la a escolher essa vida? Naquela tarde, quando Celeste chegou para sua visita diária, Marina decidiu ser direta. Celeste, preciso saber quem você é realmente, disse Marina, servindo café para as duas, enquanto Rafael assistia televisão na sala ao lado. Celeste segurou a xícara entre as mãos e ficou quieta por um longo momento. Por que essa pergunta agora? Porque a assistente social ameaçou acionar o conselho tutelar se eu continuar permitindo suas visitas. E por que, apesar de ver os resultados positivos com Rafael, eu sou mãe e preciso saber se posso confiar em você. Você tem todo o direito de questionar, disse Celeste. Só não sei se está preparada para a resposta. Tente-me. Celeste respirou fundo e começou a falar, olhando para suas mãos, ao invés de encarar Marina. Eu era psicóloga. Tinha um consultório bem-sucedido em Santo André. Especializava-me no atendimento de adolescentes e jovens adultos. Achava que entendia de dor e superação porque havia estudado sobre isso por anos. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
A explicação fazia sentido com a forma natural como Celeste lidava com Rafael. O que aconteceu? Perdi meu registro profissional há 4 anos e pouco depois disso, perdi tudo o mais que importava na minha vida. Por que perdeu o registro? Celeste finalmente ergueu os olhos e Marina viu uma dor tão profunda que quase se arrependeu de ter perguntado. Porque cometi um erro de julgamento que custou muito caro. Um paciente, um jovem da idade do Rafael. Sua voz falhou. Eu falei com ele quando ele mais precisava de ajuda. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Marina sentiu que havia muito mais na história de Celeste, mas não quis forçar. O importante era que agora entendia por que aquela mulher parecia compreender Rafael tão intuitivamente. É por isso que você ajuda pessoas nas ruas? É minha forma de tentar compensar o que não consegui fazer quando tinha todas as ferramentas e recursos disponíveis, disse Celeste. Nas ruas, aprendi mais sobre dor humana real do que em todos os anos de faculdade e pós-graduação. Rafael sabe disso? Não, e talvez seja melhor assim. Ele precisa confiar em alguém que não carrega o peso de expectativas profissionais. Naquela noite, Marina ficou acordada pensando na conversa. Celeste havia perdido sua carreira por algum erro profissional grave, mas isso a tornava menos qualificada para ajudar Rafael, ou sua experiência de perda e superação a tornava mais sensível às necessidades dele. No dia seguinte, Rafael percebeu que algo havia mudado no comportamento da mãe. Você descobriu alguma coisa sobre a Celeste, não foi? Perguntou ele, encontrando Marina pensativa na cozinha. Por que você acha isso? Por que você está agindo estranha desde ontem? E por que eu vi você saindo ontem de tarde, quando normalmente fica em casa? Marina suspirou. Rafael havia desenvolvido uma percepção aguçada para mudanças de humor desde a partida do pai. Descobri que ela era psicóloga antes de viver nas ruas. Era? O que aconteceu? Ela cometeu algum erro profissional e perdeu o registro. Não quis entrar em detalhes. Rafael ficou quieto por um momento processando a informação. Isso muda alguma coisa? Não sei. O que você acha? Acho que ela entende minha dor melhor que qualquer psicólogo formado que passou aqui, disse Rafael firmemente. E acho que se ela perdeu tudo também, isso explica por que ela não fica tentando me convencer de que tudo vai ficar bem. A resposta de Rafael surpreendeu Marina. Aos 17 anos, ele demonstrava uma maturidade emocional que ela não havia percebido antes. Quando Celeste chegou naquela tarde, Rafael foi direto ao ponto. Minha mãe me contou que você era psicóloga. Celeste parou na entrada da sala, claramente surpresa. E como você se sente sobre isso? Aliviado, na verdade. Agora entendo por que você não fica tentando me analisar o tempo todo, como os outros faziam. Você não quer saber o que aconteceu? Por que perdi minha licença? Rafael considerou a pergunta por um momento. Só se você quiser contar. Mas não porque eu preciso saber para confiar em você. A resposta tocou Celeste profundamente. Era a primeira vez em anos que alguém a aceitava incondicionalmente, sem julgar seu passado ou exigir explicações. Obrigada, disse ela simplesmente, e Rafael assentiu compreensivamente. Os dias seguintes transcorreram com uma nova dinâmica. Marina se sentia mais tranquila sabendo do background profissional de Celeste, mesmo que incompleto. Rafael continuava progredindo e até começou a mencionar interesse em algumas atividades que havia abandonado após a partida do pai. Mas a paz durou pouco. Fernanda, a assistente social, retornou com notícias preocupantes. Senhora Oliveira, fiz algumas investigações sobre a mulher que tem visitado sua casa, disse Fernanda, sentando-se na sala onde Rafael havia melhorado tanto. Encontrei registros de uma psicóloga chamada Celeste Martins, que perdeu sua licença há 4 anos após um incidente grave com um paciente. Marina sentiu o estômago se apertar. Que tipo de incidente? Um jovem sob seus cuidados? Bem, houve consequências sérias para sua decisão de tratamento. Não posso entrar em detalhes por questões de privacidade, mas o suficiente para que ela perdesse permanentemente o direito de exercer a profissão.
Mas ela está ajudando Rafael de uma forma que ninguém mais conseguiu, argumentou Marina. Isso não importa, senhora Oliveira. Uma pessoa que perdeu sua licença profissional por má prática não pode ter acesso supervisionado a menores vulneráveis. Sou obrigada a reportar esta situação. Quando Fernanda partiu, Marina se sentiu dividida entre a gratidão pelos progressos de Rafael e a preocupação com as implicações do passado de Celeste. Que erro ela havia cometido? E seria grave o suficiente para representar um risco real para Rafael? Naquela noite, Rafael notou a ansiedade da mãe durante o jantar. A assistente social descobriu alguma coisa ruim sobre a Celeste. Ela confirmou que houve um incidente sério no passado profissional dela. Um paciente foi prejudicado de alguma forma. Rafael empurrou o prato, perdendo o apetite. E agora? Agora ela vai reportar a situação para as autoridades competentes. Celeste provavelmente não poderá mais vir aqui. Isso é injusto, explodiu Rafael. Ela me ajudou mais em 2 semanas do que todos os outros em meses. Eu sei, filho, mas existem regras para proteger pessoas como você. Proteger de quê? Da única pessoa que realmente me entende? Rafael saiu da mesa e se trancou no quarto, deixando Marina sozinha com seus conflitos internos. Como equilibrar a proteção do filho com os resultados evidentes que Celeste havia alcançado? No dia seguinte, Celeste chegou mais cedo que o habitual. Havia algo diferente em sua postura, uma resignação que Marina reconheceu imediatamente. Você soube que a assistente social investigou seu passado, disse Marina, não era uma pergunta. Joaquim me avisou que uma mulher esteve fazendo perguntas sobre mim ontem. Imaginei que era só questão de tempo. Celeste, o que realmente aconteceu? Preciso saber a verdade completa. Celeste se sentou pesadamente no sofá, parecendo envelhecer anos em segundos. Eu tinha um paciente chamado Ricardo, 16 anos, perdeu o pai num acidente. Os sintomas eram muito similares aos do Rafael. Raiva descontrolada, isolamento, agressividade. Marina sentiu um arrepio. A semelhança era perturbadora. Continue. Ricardo estava progredindo bem nas nossas sessões. Começou a se abrir, a processar a dor, mas então teve uma recaída severa. Bateu na mãe durante uma discussão e foi parar numa delegacia por uma noite. O que você fez? Tomei uma decisão que vai me assombrar pelo resto da vida. Ao invés de recomendar internação temporária ou medicação, apostei que ele conseguiria se controlar com apoio intensivo. Marquei sessões diárias, disse à mãe que era normal ter recaídas. Marina esperou, sabendo que o pior ainda estava por vir. 3 dias depois, durante outra explosão, Ricardo se machucou gravemente. Quebrou o próprio pulso socando uma parede de concreto. A mãe o levou ao hospital e quando os médicos descobriram que ele estava em tratamento psicológico e teve episódios violentos anteriores que não foram reportados adequadamente, bem, investigaram minha conduta profissional. E o Ricardo precisou de cirurgia para recuperar os movimentos da mão e desenvolveu uma fobia de tratamentos psicológicos que durou anos. A família me processou e eu perdi minha licença por negligência profissional. A história atingiu Marina como um soco. Era fácil ver como o passado de Celeste poderia se repetir com Rafael. É por isso que você vive nas ruas? Perdi tudo rapidamente depois disso. Outros pacientes cancelaram o acompanhamento quando souberam do que aconteceu. Não conseguia mais pagar o aluguel do consultório. Depois não conseguia pagar o aluguel de casa. E descobri que carregar essa culpa ficava mais fácil quando eu não tinha nada para me distrair dela. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Rafael apareceu na entrada da sala. Havia escutado toda a conversa. Quanto tempo você ficou ouvindo? Perguntou Marina. O suficiente para entender por que todo mundo está com medo, disse Rafael caminhando para perto de Celeste. Mas também o suficiente para saber que ela não vai repetir o mesmo erro comigo. Rafael, começou Marina. Mãe, ela contou a verdade mesmo sabendo que isso significaria não poder mais me ajudar. Alguém que quer me machucar faria isso? A observação do filho deixou Marina sem palavras.
Celeste havia escolhido a honestidade, mesmo sabendo que custaria sua única fonte de propósito dos últimos anos. Celeste, o que aconteceu com Ricardo depois, né? Perguntou Rafael. Ele se recuperou fisicamente e alguns anos depois conseguiu encontrar outro terapeuta com quem trabalhou bem. Da última vez que soube, estava cursando faculdade de engenharia. Então você não destruiu a vida dele. Não, mas quase destruí. E essa quase é responsabilidade minha para sempre. Rafael se sentou ao lado de Celeste no sofá. Sabe qual é a diferença entre você e todos os outros que tentaram me ajudar? Qual? Eles queriam me consertar rapidamente para poder dizer que fizeram um bom trabalho. Você só queria me ajudar a não me sentir sozinho. As palavras de Rafael trouxeram lágrimas aos olhos de Celeste pela primeira vez desde que Marina a conhecera. Isso não muda o fato de que não posso mais vir aqui, disse Celeste. As autoridades não vão permitir. Então eu vou até você, declarou Rafael firmemente. Rafael, não, disse Marina imediatamente. Você não pode ficar andando pelos becos da cidade. Por que não? Celeste faz isso todos os dias e está bem. Porque você é menor de idade e minha responsabilidade. O dilema era impossível. Marina via claramente os benefícios da presença de Celeste na vida do filho, mas também compreendia os riscos legais e éticos envolvidos. E se eu conseguisse um espaço neutro? Sugeriu Celeste. Algum lugar público onde possamos conversar sem que isso seja visto como atendimento não supervisionado? Como assim? A biblioteca municipal tem uma sala de estudos em grupo. Poderíamos nos encontrar lá algumas vezes por semana. É público, seguro, e tecnicamente não seria na sua casa. Marina considerou a proposta. Era uma solução criativa que talvez satisfizesse as exigências burocráticas sem interromper completamente o progresso de Rafael. Eu poderia acompanhar algumas vezes, ofereceu Marina, para garantir que está tudo bem. Perfeito, disse Rafael, claramente aliviado. Quando começamos? Primeiro preciso conversar com a assistente social, disse Marina, ver se ela aceita esse arranjo. A conversa com Fernanda não foi fácil. A assistente social mantinha reservas sobre qualquer contato contínuo entre Rafael e Celeste, mas reconhecia que o jovem havia demonstrado progressos significativos. Senhora Oliveira, entendo a situação difícil em que se encontra, disse Fernanda. Mas preciso ser clara. Qualquer sinal de regressão no comportamento do Rafael e esse arranjo deve terminar imediatamente. Compreendo perfeitamente. E quero relatórios semanais sobre esses encontros. Horários, duração, tópicos de conversa, observações comportamentais. Marina concordou com todas as condições. Era um preço pequeno para manter Celeste na vida de Rafael, mesmo que de forma limitada. Os encontros na biblioteca começaram na semana seguinte. Celeste chegava sempre pontualmente e Rafael a esperava com uma pilha de livros como pretexto para sua presença no local. Marina os acompanhou nas primeiras vezes, observando a dinâmica entre eles com atenção redobrada. Como foi sua semana? Perguntou Celeste durante o primeiro encontro oficial. Estranha, admitiu Rafael. Continuo melhorando, mas agora fico pensando se é real ou se estou só fingindo para que você possa continuar me ajudando. Essa é uma preocupação muito madura, disse Celeste. Mostra que você está começando a se conhecer melhor. O que você acha? Acho que é um pouco dos dois. Tem coisas que estão realmente melhorando, como conseguir comer e dormir. Mas tem outras que eu ainda preciso fingir, como ter vontade de voltar para a escola. E por que acha que precisa fingir essa parte? Porque todo mundo espera que eu volte a ser o mesmo de antes. Mas eu não sou o mesmo, e talvez nunca seja. Marina, que estava fingindo ler um livro na mesa ao lado, sentiu o coração se apertar. Rafael estava expressando algo que ela suspeitava, mas nunca havia ouvido diretamente. Você gostaria de ser o mesmo de antes? Perguntou Celeste. Rafael pensou por um longo momento. Algumas partes, sim. Eu gostava de estudar, de jogar futebol com os amigos, mas outras partes, não sei. Antes eu achava que nada realmente ruim poderia acontecer comigo. Agora sei que pode, e isso muda tudo. Como muda? Me faz perceber que preciso aproveitar melhor as coisas boas. Mas também me deixa com medo de me apegar muito a alguma coisa,
porque posso perder de novo. A conversa continuou por quase 2 horas, com Rafael explorando sentimentos que havia mantido guardados por meses. Marina percebeu que ele estava desenvolvendo uma capacidade de autoconhecimento que não possuía antes da tragédia. Nas semanas seguintes, os encontros na biblioteca se tornaram o ponto alto da semana de Rafael. Ele começou a fazer planos pequenos, mas significativos. Voltar a jogar futebol com os vizinhos, retomar algumas matérias escolares em casa, até mesmo cogitar a possibilidade de fazer um curso técnico. Mas a tranquilidade foi abalada quando Dona Mercedes apareceu na porta de Marina numa tarde chuvosa, claramente agitada. Marina, preciso te contar uma coisa importante sobre aquela mulher. O que foi agora, Dona Mercedes? Eu a vi conversando com meu neto ontem. Ele estava voltando da escola e ela o abordou perto da praça. O sangue de Marina gelou. Celeste estava fazendo contato com outros jovens do bairro? O que ela disse para ele? Perguntou como ele estava lidando com o divórcio dos pais. Meu neto ficou assustado porque ele nunca havia falado sobre isso com ninguém. E como ela sabia sobre o divórcio? Exatamente! Como ela poderia saber? A menos que esteja investigando as famílias do bairro ou... Marina sentiu uma mistura de confusão e alarme. Será que Celeste estava realmente tentando ajudar outras pessoas ou havia algo mais sinistro acontecendo? Dona Mercedes, seu neto, mencionou se ela tentou convencê-lo de alguma coisa. Pediu para encontrá-la em algum lugar? Não, só perguntou se ele queria conversar sobre os sentimentos dele. Quando meu neto disse que não, ela simplesmente disse para ele lembrar que às vezes ajuda a falar com alguém que não está emocionalmente envolvido na situação. A resposta era típica de Celeste, respeitosa e não invasiva, mas ainda assim levantava questões sobre seus métodos e intenções. Naquela noite, Marina decidiu conversar diretamente com Rafael sobre o incidente. Rafael, você sabia que Celeste tem conversado com outras pessoas do bairro? Claro, ela sempre fez isso. É assim que ela conheceu nossa situação desde o início. Como assim? Ela me contou que notou mudanças no comportamento das pessoas do bairro ao longo dos meses. Jovens que pareciam estar passando por dificuldades, adultos que pareciam sobrecarregados. Ela observa e, às vezes, oferece ajuda. E isso não te incomoda? Saber que ela pode estar ajudando outras pessoas da mesma forma que ajuda você? Rafael considerou a pergunta. No começo incomodava um pouco. Eu queria ser especial, sabe? Mas depois pensei, se ela pode ajudar mais pessoas a se sentirem menos sozinhas, por que seria algo ruim? A resposta de Rafael demonstrava uma generosidade que Marina não esperava. Aos poucos, ele estava desenvolvendo empatia e maturidade que transcendiam sua própria dor. No encontro seguinte na biblioteca, Marina decidiu abordar o assunto diretamente com Celeste. Dona Mercedes me disse que você conversou com o neto dela. Ah, o Diego, disse Celeste. Ele parecia estar carregando um peso muito grande para um menino de 15 anos. Só ofereci uma oportunidade de conversar se ele quisesse. Celeste, você não acha que pode estar se expondo demais? Se outras famílias descobrirem sobre seu passado, é um risco que estou disposta a correr, disse Celeste. Aprendi que não posso deixar o medo de repetir erros me impedir de tentar ajudar quando vejo alguém em dificuldades. Mas e se algo der errado novamente? Então vou lidar com as consequências. Mas se eu parar de tentar ajudar por medo, então minha experiência com Ricardo não serviu para me ensinar nada. Rafael, que havia escutado a conversa em silêncio, se pronunciou. Celeste está certa, mãe. Ela não pode viver escondida pelo resto da vida por causa de um erro que cometeu tentando ajudar alguém. A sabedoria na fala do filho surpreendeu Marina novamente. Rafael estava aplicando as lições que aprendera sobre perdão e segundas chances na defesa de Celeste. Mas os problemas se intensificaram quando Fernanda apareceu na casa de Marina alguns dias depois com informações perturbadoras. Senhora Oliveira, recebi uma ligação da família Andrade. Eles relataram que a mesma mulher que vinha visitando Rafael tentou abordar o filho deles. Marina sentiu o estômago revirar. O que eles disseram exatamente? Que uma mulher de aparência maltrapilha tentou conversar com o jovem sobre problemas familiares que ele nunca havia compartilhado publicamente.
A família está preocupada que ela possa estar obtendo informações sobre as crianças do bairro de forma inadequada. Mas ela não fez nada além de oferecer conversa, certo? Senhora Oliveira, não importa suas intenções. Uma pessoa sem credenciais adequadas e com histórico de má prática profissional não pode ter acesso a menores período. Vou ter que reportar esta situação como um padrão de comportamento preocupante. Marina sabia que estava perdendo a batalha. As ações bem-intencionadas de Celeste estavam sendo interpretadas como suspeitas e não havia argumentos legais que pudessem defendê-la. O que isso significa para Rafael? Significa que todos os contatos devem cessar imediatamente e vou recomendar que a família considere outros profissionais para dar continuidade ao tratamento. Quando Fernanda partiu, Marina se sentiu derrotada. Como explicaria para Rafael que a pessoa que mais o havia ajudado seria afastada definitivamente de sua vida? Rafael reagiu à notícia com uma mistura de raiva e tristeza que Marina não via há semanas. "Isso é ridículo!" exclamou ele. "Ela não fez nada de errado." "Eu sei, filho, mas existem regras que precisamos seguir. Regras estúpidas feitas por pessoas que nunca passaram pelo que eu passei." Rafael saiu de casa batendo a porta, deixando Marina preocupada e confusa sobre como proceder. Ela havia visto o filho retroceder emocionalmente de forma tão rápida. Algumas horas depois, o telefone tocou. Era Joaquim, do abrigo improvisado onde Celeste vivia. "Senhora Marina, a dona Celeste pediu para ligar para a senhora. Ela está muito doente e pediu para avisar que não vai poder se encontrar com o menino hoje." "Doente como?" "Febre alta, tosse forte. Ela está assim há 2 dias, mas não quer ir ao hospital. Diz que não tem documentos em dia." Marina sentiu uma pontada de culpa. Enquanto eles lidavam com questões burocráticas, Celeste estava sofrendo sozinha nas ruas. "Joaquim, onde exatamente vocês estão?" Depois de obter as informações, Marina tomou uma decisão impulsiva. Pegou o carro e foi até o abrigo improvisado, levando medicamentos básicos e alimentos. Quando chegou ao local, ficou chocada com as condições precárias em que Celeste vivia. O abrigo era apenas um conjunto de lonas e papelões sob um viaduto, oferecendo proteção mínima contra o frio e a umidade. Celeste estava claramente febril, envolvida em cobertores sujos e tremendo incontrolavelmente. "Marina", ela murmurou surpresa. "Você não deveria estar aqui." "Claro que deveria", disse Marina, ajoelhando-se ao lado de Celeste. "Você está doente e precisa de cuidados médicos. Não posso ir ao hospital. Vão fazer perguntas que não posso responder. Então vou levá-la para minha casa até você se recuperar." "Marina, não. Isso vai causar ainda mais problemas para você e para o Rafael. Deixe-me me preocupar com isso." Com a ajuda de Joaquim, Marina conseguiu levar Celeste para o carro. A mulher estava tão fraca que mal conseguia ficar em pé. No caminho para casa, Marina ligou para um médico amigo da família, Dr. Roberto, explicando a situação e pedindo uma consulta domiciliar discreta. Quando chegaram em casa, Rafael estava esperando na sala, claramente preocupado. "Como você soube?" perguntou Marina. "Joaquim me ligou também. Ele está preocupado com ela há dias." Juntos, Marina e Rafael ajudaram Celeste até o quarto de hóspedes, onde ela finalmente pôde descansar em uma cama adequada pela primeira vez em anos. Dr. Roberto chegou 1 hora depois e, após examinar Celeste, diagnosticou uma pneumonia em estágio inicial. "Ela precisa de antibióticos e repouso absoluto", disse ele. "Mais alguns dias nas ruas nessas condições e a situação poderia ter se tornado muito grave." "Por quanto tempo ela precisa ficar aqui?" perguntou Marina. "Pelo menos 1 semana, talvez 2. E mesmo depois disso ela vai precisar de um ambiente adequado para completar a recuperação." Marina olhou para Rafael, que estava claramente aliviado por saber que Celeste estava segura e sendo cuidada. "Ela pode ficar aqui o tempo que for necessário", decidiu Marina. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Rafael ajudou voluntariamente com os afazeres domésticos, organizando o quarto onde Celeste estava se recuperando e preparando sopas nutritivas para ajudar na recuperação dela. "Mãe, obrigado por ter trazido ela para casa", disse Rafael antes de ir dormir.
Obrigado você por me lembrar que fazer a coisa certa às vezes significa quebrar algumas regras. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina doméstica que Marina não experimentava desde antes da partida do marido. Rafael se levantava cedo para verificar como Celeste estava se sentindo, ajudava a preparar refeições e até retomou alguns estudos para ter algo interessante para conversar com ela. Celeste, ainda fraca, mas melhorando gradualmente, observava a dinâmica familiar com gratidão e uma crescente preocupação sobre as consequências que sua presença poderia trazer. Marina, você sabe que isso vai gerar problemas com a assistente social, disse Celeste durante uma tarde, quando estava se sentindo forte o suficiente para uma conversa mais longa. Provavelmente, admitiu Marina. Mas não me importo mais. Rafael está melhor do que esteve em meses, e você quase teve uma pneumonia grave. Algumas coisas são mais importantes que burocracia. E se eles tentarem remover o Rafael de casa? A pergunta atingiu Marina como um soco. Ela não havia considerado essa possibilidade extrema. Eles não fariam isso? Fariam? Não sei. Mas sei que não posso permitir que minha presença cause mais problemas para vocês. Rafael, que estava organizando livros na estante próxima, interrompeu a conversa. Ninguém vai me tirar de casa por causa disso. E se tentarem, vou contar para todo mundo como você me ajudou quando ninguém mais conseguia. A determinação na voz de Rafael surpreendeu ambas as mulheres. Ele havia amadurecido consideravelmente nas últimas semanas, desenvolvendo uma capacidade de defender suas convicções que não possuía antes. No 7º dia da estadia de Celeste, a campainha tocou no meio da tarde. Marina abriu a porta e encontrou Fernanda, acompanhada de outro profissional que ela não reconhecia. Senhora Oliveira, este é o Dr. Henrique, supervisor do departamento. Recebemos informações de que a mulher sobre quem conversamos está hospedada em sua casa. Marina sentiu o coração disparar, mas manteve a calma. Celeste está aqui porque estava doente e precisava de cuidados médicos. Senhora Oliveira, disse Dr. Henrique com um tom formal, mas não hostil. Podemos entrar para avaliar a situação? Marina não tinha escolha. Permitiu que os profissionais entrassem, rezando para que a situação não se deteriorasse rapidamente. Na sala encontraram Rafael conversando calmamente com Celeste, que estava visivelmente melhor, mas ainda claramente em recuperação. Rafael, como você se sente sobre a presença desta pessoa em sua casa? Perguntou o Dr. Henrique. Me sinto grato, respondeu Rafael sem hesitar. Ela quase ficou muito doente por viver nas ruas, e minha mãe fez a coisa certa ao ajudá-la. E você entende que existem preocupações sobre a adequação desta situação? Entendo que existem regras, mas também entendo que, às vezes, as regras não consideram situações específicas onde elas podem fazer mais mal do que bem. Dr. Henrique observou Rafael com atenção, claramente surpreso com a maturidade e articulação do jovem. Rafael, você poderia me contar como se sente atualmente? Em comparação com alguns meses atrás. Alguns meses atrás, eu acordava todos os dias com raiva e ia dormir com raiva. Quebrava coisas, gritava com minha mãe, não conseguia comer ou dormir direito. Hoje ainda sinto falta do meu pai todos os dias, mas consigo lembrar dele de forma boa. Consegui voltar a fazer algumas coisas que gostava e estou pensando em voltar para a escola no próximo semestre. E você atribui essa melhora a quê? Rafael olhou para Celeste, depois para a mãe e finalmente para Dr. Henrique. Há várias coisas. Ao tempo, que ajuda a processar a dor. A minha mãe, que nunca desistiu de mim mesmo quando eu estava sendo horrível com ela. E a Celeste, que me ensinou que é possível carregar a dor sem deixar que ela te destrua. A resposta de Rafael foi tão honesta e bem estruturada que deixou os profissionais claramente impressionados. Dr. Henrique se dirigiu a Celeste. Senhora Martins, você compreende as preocupações éticas sobre sua presença aqui? Compreendo perfeitamente, respondeu Celeste. E se minha presença representar qualquer risco para Rafael ou sua família, partirei imediatamente. Qual é sua avaliação atual do estado emocional do jovem? Celeste escolheu as palavras cuidadosamente. Rafael demonstra uma capacidade de processar trauma e luto
que é impressionante para alguém da idade dele. Ele desenvolveu mecanismos de enfrentamento saudáveis e mantém vínculos familiares fortes. Embora ainda esteja em processo de cura, considero seu progresso consistente e sustentável. Dr. Henrique fez algumas anotações e conversou brevemente com Fernanda em voz baixa. Senhora Oliveira, vamos permitir que esta situação continue temporariamente, sob algumas condições rigorosas. Marina sentiu um alívio imenso. Quais condições? Primeiro, queremos avaliações semanais do progresso do Rafael por um profissional independente. Segundo, a presença da senhora Martins deve ser transitória. Ela precisa de um plano para estabelecer moradia adequada. Terceiro, qualquer sinal de regressão no comportamento do Rafael resulta na interrupção imediata deste arranjo. Aceito todas as condições, disse Marina rapidamente. E você, Rafael? Perguntou o Dr. Henrique. Também aceito, e vou me esforçar para continuar melhorando, não só pelas regras, mas porque quero melhorar. Depois que os profissionais partiram, a família se reuniu na sala para processar o que havia acontecido. Conseguimos, disse Rafael claramente aliviado. Por enquanto, cautela Marina, precisamos cumprir todas as condições que eles estabeleceram. Sobre a questão da moradia, disse Celeste, eu não posso continuar morando aqui indefinidamente. Isso não é justo com vocês. Onde você gostaria de morar? Perguntou Rafael. Honestamente, não sei. Faz tanto tempo que não penso em ter um lar de verdade que nem sei como seria. E se a gente te ajudasse a descobrir? Sugeriu Rafael. Marina olhou para o filho com orgulho. Ele estava propondo ajudar alguém em necessidade, demonstrando uma capacidade de empatia e generosidade que transcendia suas próprias dificuldades. Como você imagina que poderíamos fazer isso? Bem, Celeste tem experiência ajudando pessoas. Talvez existam organizações que precisem de alguém como ela. Não como psicóloga oficial, mas como, sei lá, facilitadora ou conselheira. A sugestão de Rafael plantou uma semente interessante. Celeste havia demonstrado uma habilidade natural para conectar-se com pessoas em dificuldades, e sua própria experiência de perda a tornava especialmente sensível às necessidades dos outros. Existem grupos de apoio para enlutados, disse Marina pensativamente. Lugares onde sua experiência poderia ser valiosa, mesmo sem credenciais formais. Ou organizações que trabalham com pessoas em situação de rua, acrescentou Rafael. Você conhece essa realidade melhor que a maioria dos profissionais. Celeste considerou as sugestões com interesse crescente. Vocês realmente acham que ainda posso contribuir positivamente para a vida de outras pessoas? Celeste, disse Rafael firmemente. Você salvou minha vida e a da minha mãe. Se isso não é contribuição positiva, não sei o que é. Nas semanas seguintes, Marina começou a pesquisar organizações locais que poderiam se beneficiar da experiência única de Celeste. Encontrou várias possibilidades. Um centro comunitário que oferecia grupos de apoio para enlutados, uma organização que trabalhava com jovens em situação de vulnerabilidade e até mesmo um programa da prefeitura para a reintegração de pessoas em situação de rua. Rafael se envolveu ativamente na pesquisa, usando as habilidades de informática que havia desenvolvido para criar um currículo não convencional para Celeste, destacando suas experiências de vida e capacidades de conexão humana ao invés de credenciais acadêmicas. Olha isso, Celeste, disse Rafael mostrando o documento que havia criado. Listei todas as formas que você ajuda pessoas, todas as histórias que você contou sobre resolver conflitos no abrigo, tudo. Celeste leu o currículo com lágrimas nos olhos. Rafael, você me fez parecer muito mais impressionante do que realmente sou. Eu só escrevi a verdade. Você ajuda pessoas a se sentirem menos sozinhas, e isso é uma habilidade muito rara. O primeiro contato foi com o centro comunitário. A coordenadora, Dona Regina, uma senhora de 60 e poucos anos com décadas de experiência em trabalho social, concordou em conversar com Celeste. Sua situação é incomum, disse Dona Regina durante a entrevista. Não temos orçamento para contratar profissionais formais, mas sempre precisamos de voluntários que tenham experiência real com as dificuldades que nossos participantes enfrentam. O que exatamente o trabalho envolveria?
Perguntou Celeste. Facilitação de grupos de apoio, conversas individuais informais, organização de atividades que promovam conexão entre pessoas que estão passando por perdas similares. Nada que exija licença profissional, mas tudo o que exige sensibilidade e compreensão genuína. E sobre meu passado, as circunstâncias que me levaram a perder minha licença? Dona Regina estudou Celeste por um momento. Todos nós carregamos erros e arrependimentos. A questão é, você aprendeu com os seus? Espero que sim. Então vamos começar com um período de teste. 2 tardes por semana, sempre com outro voluntário presente, participando de grupos existentes antes de facilitar sozinha. Celeste aceitou a proposta com gratidão. Era a primeira oportunidade de trabalho significativo que tinha em anos. Rafael ficou radiante quando soube da notícia. Você vai poder ajudar outras pessoas como me ajudou. E se eu cometer erros novamente? Então, você vai aprender com eles de novo, mas pelo menos vai estar tentando fazer algo bom. O primeiro dia de Celeste no centro comunitário foi em uma tarde de quinta-feira. Marina e Rafael a acompanharam até a porta, ambos claramente nervosos, mas esperançosos. Lembre-se, disse Rafael, você não precisa ser perfeita, só precisa ser você mesma. O grupo era pequeno, apenas 6 pessoas de idades variadas que haviam perdido entes queridos recentemente. Celeste se apresentou honestamente, falando sobre sua própria experiência de perda, sem entrar em detalhes sobre as circunstâncias específicas. Eu perdi alguém muito importante há alguns anos, disse ela ao grupo. E por muito tempo, achei que a única forma de lidar com a dor era me punindo por não ter conseguido salvá-lo. Levei anos para entender que carregar culpa não honra quem partiu. Uma senhora do grupo, Dona Aparecida, que havia perdido o marido de 50 anos de casamento, reagiu às palavras de Celeste. Como você conseguiu parar de se culpar? Ainda estou aprendendo, admitiu Celeste, mas conheci pessoas que me ajudaram a perceber que posso usar minha dor para ajudar outros, ao invés de usá-la apenas para me machucar. A conversa fluiu naturalmente, com cada participante compartilhando suas próprias lutas e descobertas. Celeste descobriu que sua experiência de vida nas ruas havia lhe ensinado a ouvir sem julgar e a oferecer presença genuína ao invés de soluções fáceis. Quando o grupo terminou, Dona Regina estava visivelmente impressionada. Celeste, você tem um dom natural para criar espaço seguro para as pessoas se expressarem. Foi um dos melhores grupos que tivemos em meses. Obrigada. Significou muito para mim poder contribuir de forma positiva novamente. Gostaria de expandir sua participação? Temos outros grupos que poderiam se beneficiar de sua presença. Celeste aceitou sem hesitar. Pela primeira vez em anos, sentia que tinha um propósito claro e positivo. Em casa, Rafael esperava ansiosamente para ouvir sobre o primeiro dia. Como foi? Foi curativo, disse Celeste, procurando a palavra certa. Ajudar outras pessoas me ajudou a me perdoar um pouco mais. Isso é ótimo. Quando é o próximo grupo? Terça-feira. E Dona Regina quer que eu comece a atender algumas pessoas individualmente também. Rafael sorriu com orgulho genuíno. Você está voltando a fazer o que nasceu para fazer. Talvez. Mas de uma forma diferente agora. Mais humilde, mais real. As semanas seguintes estabeleceram uma nova rotina para toda a família. Celeste trabalhava no centro comunitário 3 vezes por semana e havia começado a facilitar um grupo especial para jovens que haviam perdido pais. Rafael continuava progredindo em seus estudos em casa e havia começado a considerar seriamente a possibilidade de voltar à escola regular. Marina observava as transformações com uma mistura de admiração e alívio. Sua casa havia se tornado um lugar de cura e crescimento, não apenas para Rafael, mas para todos que viviam nela. Mas a verdadeira prova de progresso veio quando Rafael tomou uma decisão inesperada. Mãe, quero começar a participar do grupo de jovens da Celeste. Por quê? Você já não está bem melhor? Estou muito melhor. Mas acho que posso ajudar outros jovens que estão passando pelo que passei. E ainda tenho coisas para aprender sobre como lidar com a perda.
A decisão de Rafael marcou um momento de virada significativo. Ele estava passando de alguém que precisava de ajuda para alguém que queria ajudar outros, mesmo continuando seu próprio processo de cura. No primeiro grupo de que participou, Rafael conheceu Sofia, uma garota de 16 anos que havia perdido a mãe em um acidente de trânsito, e Carlos, um jovem de 18 anos que havia perdido o irmão mais novo por doença. "Como vocês conseguem levantar da cama todos os dias?", perguntou Sofia durante a primeira sessão. "Nos primeiros meses eu não conseguia", admitiu Rafael. "Tinha dias que ficava no quarto o dia inteiro, sem comer, sem falar com ninguém. Mas aos poucos aprendi que ficar na cama não trazia meu pai de volta, e só fazia minha mãe sofrer mais." "Mas não parece injusto?", perguntou Carlos. "Continuar vivendo quando eles não podem?" "Parece muito injusto", concordou Rafael. "Ainda parece às vezes. Mas comecei a pensar que talvez a melhor forma de honrar quem partiu seja viver de um jeito que os faria orgulhosos." Celeste observava as interações com admiração. Rafael havia desenvolvido uma sabedoria emocional que transcendia sua idade, resultado direto de sua própria jornada através da dor. Durante uma dessas sessões, algo inesperado aconteceu. Sofia começou a chorar incontrolavelmente, falando sobre culpa que carregava relacionada ao acidente da mãe. "Eu briguei com ela naquela manhã por causa de uma bobagem", soluçou Sofia. "As últimas palavras que disse para ela foram horríveis, e agora ela nunca vai saber que eu não quis dizer aquilo." Rafael se levantou e se sentou ao lado de Sofia, oferecendo um abraço. "Sofia, sua mãe sabia que você a amava. Mães sabem dessas coisas. Uma briga boba não apaga anos de amor." "Como você pode ter certeza?" "Porque eu também briguei com meu pai algumas vezes. E quando fico pensando nisso, lembro de todas as outras vezes que disse que o amava. Todos os abraços, todas as conversas boas. As brigas fazem parte da relação, mas não são o que define ela." A sabedoria de Rafael atingiu não apenas Sofia, mas todos no grupo. Celeste sentiu um orgulho imenso vendo como ele havia se transformado de alguém consumido pela raiva em alguém capaz de oferecer conforto genuíno a outros. Meses se passaram e a vida da família Oliveira havia encontrado um novo equilíbrio. Rafael voltou à escola regularmente e manteve suas notas em nível excelente. Celeste havia se estabelecido como uma facilitadora respeitada no centro comunitário e até começou a dar palestras sobre luto e superação em outras organizações. Marina retomou algumas atividades que havia abandonado durante os meses mais difíceis, incluindo suas aulas de artesanato e encontros com amigas. A casa havia recuperado uma atmosfera de esperança e propósito, mas a transformação mais significativa foi na relação entre mãe e filho. Rafael havia amadurecido de forma notável, desenvolvendo uma capacidade de comunicação emocional que tornava as conversas entre eles mais profundas e genuínas. "Mãe, obrigado por não ter desistido de mim nos momentos ruins", disse Rafael uma noite, enquanto ajudava a preparar o jantar. "Nunca cogitei desistir, filho. Só estava perdida sobre como ajudar. Você ajudou do jeito mais importante, continuando a me amar mesmo quando eu estava sendo insuportável. E obrigada a você por ter dado uma chance a Celeste, mesmo quando todo mundo achava que era perigoso. Às vezes vale a pena quebrar algumas regras quando sabemos que é a coisa certa a fazer." A conversa foi interrompida pela chegada de Celeste, que vinha do centro comunitário com notícias emocionantes. "Vocês não vão acreditar no que aconteceu hoje", disse ela, claramente animada. "O que foi?", perguntaram Marina e Rafael em uníssono. "Dr. Ricardo veio me procurar no centro." Marina e Rafael ficaram em silêncio, sabendo imediatamente de quem Celeste estava falando. "Seu antigo paciente?", perguntou Marina cautelosamente. "Sim, ele soube através de um amigo em comum que eu estava trabalhando lá. Queria conversar comigo sobre o que aconteceu anos atrás." "E como foi?" "Ele me disse que durante muito tempo ficou com raiva de mim por não ter percebido o quão mal ele estava. Mas depois de anos de terapia, entendeu que eu estava tentando ajudar da melhor forma que sabia." Rafael se aproximou, claramente interessado na continuação da história.
O que mais ele disse? Que a experiência de se machucar durante aquela explosão de raiva foi um ponto de virada para ele. O fez perceber que precisava de ajuda mais intensiva do que eu podia oferecer na época. Ironicamente, meu erro levou ele ao tratamento correto. E agora, como ele está? Formado em engenharia, como vocês sabiam, casado com um filho pequeno e trabalhando como voluntário em programas de prevenção à violência doméstica. A revelação trouxe um alívio imenso para Celeste, que havia carregado culpa sobre o destino de Ricardo por anos. Celeste, isso significa que você pode tentar recuperar sua licença profissional? Perguntou Marina. Ricardo sugeriu isso também. Ele se ofereceu para dar depoimento sobre como minha intervenção, mesmo com os erros, contribuiu positivamente para sua recuperação a longo prazo. Você quer tentar? Celeste considerou a pergunta cuidadosamente. Honestamente, não sei se quero voltar à prática tradicional da psicologia. Descobri que gosto mais do trabalho comunitário, das conexões humanas diretas. Talvez existam formas de formalizar isso sem necessariamente voltar ao consultório. Rafael se pronunciou com entusiasmo. Você poderia estudar para ser assistente social ou terapeuta comunitária. Assim teria credenciais oficiais para fazer o trabalho que já está fazendo. A sugestão de Rafael plantou uma nova semente de possibilidade na mente de Celeste. Seria uma forma de combinar minha experiência anterior com tudo que aprendi nos últimos anos. E você já tem um histórico comprovado de sucesso no centro comunitário, acrescentou Marina. Isso deve contar para algo. Nas semanas seguintes, Celeste começou a pesquisar programas de requalificação profissional e educação continuada. Descobriu que sua experiência anterior em psicologia, combinada com seu trabalho voluntário atual, a qualificaria para vários programas acelerados em assistência social e terapia comunitária. Rafael a ajudou com as inscrições, demonstrando as habilidades organizacionais e de tecnologia que havia desenvolvido durante sua própria recuperação. Celeste, olha isso, disse Rafael, mostrando informações sobre um programa específico. É especificamente voltado para profissionais que querem trabalhar com comunidades vulneráveis. Perfeito para você. E tem bolsas de estudo baseadas em experiência de vida e trabalho voluntário, acrescentou Marina, lendo por cima do ombro de Rafael. A possibilidade de formalizar seu trabalho comunitário encheu Celeste de esperança. Pela primeira vez em anos, ela tinha uma visão clara de futuro que não envolvia apenas sobrevivência, mas crescimento e contribuição significativa. O processo de inscrição exigiu cartas de recomendação, e Celeste ficou surpresa com o número de pessoas dispostas a apoiá-la. Dona Regina escreveu uma carta entusiasmada sobre seu trabalho no centro comunitário. Vários participantes dos grupos ofereceram depoimentos sobre como ela havia impactado positivamente suas vidas. Até mesmo o Dr. Henrique, o supervisor que havia investigado sua situação meses atrás, concordou em fornecer uma referência baseada na melhoria que havia observado em Rafael. Mas foi a carta que Rafael escreveu que mais tocou Celeste. Celeste chegou em nossa vida quando minha família estava despedaçada. Eu estava cheio de raiva e minha mãe estava desesperada. Em poucos meses, ela nos ensinou que a dor pode ser transformada em compreensão e que nossos piores momentos podem se tornar nossa maior fonte de força para ajudar outros. Se existe alguém no mundo qualificado para ajudar pessoas em dificuldades, é alguém que passou pelas próprias dificuldades e encontrou um caminho para a cura. A carta de Rafael era acompanhada por uma de Marina, detalhando não apenas os progressos de seu filho, mas a transformação que havia observado na própria Celeste ao longo dos meses. Quando Celeste chegou à nossa porta, ela era uma mulher perdida carregando culpa e arrependimento. Hoje, ela é uma pessoa que transformou sua dor em propósito, seus erros em sabedoria e sua experiência de perda em capacidade de oferecer esperança a outros. Raramente vi alguém mais qualificado para trabalhar com pessoas em momentos de crise. O dia em que Celeste recebeu a carta de aceitação no programa foi de celebração para toda a família. Rafael organizou um jantar especial,
E Marina comprou um pequeno bolo para comemorar. Isso significa que você vai poder ajudar ainda mais pessoas, disse Rafael durante o jantar. E significa que você vai ter um lugar oficial no mundo novamente, acrescentou Marina. Mais importante que isso, disse Celeste olhando para os dois, significa que aprendi que é possível reconstruir uma vida depois de perdê-la completamente, e que às vezes as pessoas que mais precisamos encontrar são exatamente as que parecem menos prováveis de poder nos ajudar. A comemoração foi interrompida por uma ligação inesperada. Era Sofia, a garota do grupo de jovens, em pânico. Rafael, desculpa ligar na sua casa, mas não sei mais o que fazer. Estou pensando em fazer uma coisa muito ruim. Rafael não hesitou. Sofia, onde você está agora? Na ponte perto da minha casa. Estou olhando para a água e pensando... Sofia, escute-me. Você está sentindo uma dor muito grande agora, mas essa dor não é permanente. Você pode superá-la. Não consigo mais aguentar sentir falta da minha mãe todos os dias. Celeste, que havia escutado a conversa, pegou o telefone. Sofia, aqui é a Celeste. Você pode me dar seu endereço? Nós vamos até você agora. Não precisam fazer isso. Claro que precisamos. Você é importante para nós. E quando alguém que amamos está em dificuldades, nós aparecemos. Marina já estava pegando as chaves do carro antes mesmo da conversa terminar. Em 15 minutos, os três estavam na ponte onde Sofia havia ligado. Encontraram a garota sentada na mureta, chorando silenciosamente, enquanto olhava para a água escura abaixo. Rafael se aproximou lentamente e sentou-se ao lado dela. Sofia, lembra quando você me perguntou como eu conseguia levantar da cama todos os dias? Ela assentiu sem tirar os olhos da água. Hoje eu tenho uma resposta melhor. Eu levanto porque existem pessoas como você que precisam saber que é possível sobreviver à dor mais terrível e encontrar momentos de felicidade novamente. Mas dói tanto, Rafael, todos os dias. Eu sei, também dói para mim. Mas hoje, quando você ligou, senti algo que não sentia há muito tempo, que eu posso fazer a diferença na vida de alguém. E isso faz a dor valer a pena. Celeste se aproximou do outro lado de Sofia. Sofia, sua mãe não gostaria que você se machucasse por causa da saudade dela. Como você pode saber? Porque mães querem que seus filhos sejam felizes, mesmo quando elas não podem estar presentes para ver essa felicidade. Mas é muito difícil ser feliz sem ela. É difícil, concordou Celeste. Mas não é impossível. E você não tem que descobrir como sozinha. Marina permaneceu um pouco afastada, dando espaço para Rafael e Celeste trabalharem, mas pronta para ajudar se necessário. Depois de 2 horas de conversa, conseguiram convencer Sofia a sair da ponte e ir com eles até um hospital, onde ela poderia receber ajuda profissional adequada para seus pensamentos de autolesão. No caminho para o hospital, Sofia segurou a mão de Rafael. Obrigada por não ter desistido de mim. Ninguém vai desistir de você, Sofia. Você só precisa dar uma chance para as pessoas te ajudarem. O episódio com Sofia marcou um momento de maturidade final para Rafael. Ele havia não apenas superado sua própria crise, mas desenvolvido a capacidade de ajudar outros em momentos críticos. Nas semanas seguintes, Sofia recebeu tratamento intensivo e gradualmente começou a participar novamente dos grupos de apoio. Sua recuperação não foi linear, mas foi consistente, e ela frequentemente creditava a intervenção de Rafael e Celeste como o ponto de virada que a salvou. O início do novo semestre letivo trouxe mudanças positivas para toda a família. Rafael voltou à escola com um renovado interesse pelos estudos e começou a considerar carreiras relacionadas à psicologia ou assistência social. Celeste iniciou suas aulas no programa de requalificação profissional e continuou seu trabalho voluntário no centro comunitário. Marina retomou sua carreira profissional, que havia sido pausada durante os meses mais difíceis, mas agora com uma perspectiva completamente nova sobre o que realmente importava na vida. Uma tarde, enquanto organizavam álbuns de fotos antigas, Rafael encontrou uma imagem do pai dele no último aniversário que haviam comemorado juntos. Mãe,
Acho que papai ficaria orgulhoso de como nos saímos. Por quê? Porque não deixamos a dor nos destruir e porque conseguimos transformar nosso sofrimento em algo que ajuda outras pessoas. Marina olhou para a foto e sentiu uma paz que não experimentava desde a partida do marido. Acho que ele ficaria especialmente orgulhoso de ver o homem em que você se tornou. E da mulher corajosa que você sempre foi, mas que redescobriu durante esses meses difíceis. A conversa foi interrompida pela chegada de Celeste, que vinha das aulas com notícias emocionantes. Meu professor me convidou para apresentar meu trabalho com jovens enlutados na Conferência Estadual de Assistência Social. Isso é incrível, disse Rafael. Você vai contar nossa história? Parte dela, se vocês permitirem. Como exemplo de como conexões humanas genuínas podem ser mais eficazes que protocolos rígidos. Conte nossa história inteira, disse Marina. Talvez ela possa ajudar outras famílias que estão passando por situações similares. No dia da apresentação, Rafael e Marina acompanharam Celeste à conferência. Ver sua história sendo compartilhada com profissionais de toda a região foi uma experiência surreal e gratificante. Durante a sessão de perguntas, uma assistente social da plateia perguntou: como vocês equilibraram os riscos éticos com os resultados práticos neste caso? Celeste respondeu thoughtfully: aprendi que, às vezes, os protocolos existem para proteger instituições mais do que para proteger pessoas. Obviamente, regras são importantes, mas quando elas impedem conexões humanas genuínas que podem salvar vidas, precisamos questionar se estamos priorizando as coisas certas. Rafael pediu para acrescentar algo. Do meu ponto de vista, o risco real não era Celeste estar em minha vida. O risco real era eu continuar sozinho com minha dor, sem ninguém que realmente entendesse o que eu estava passando. A apresentação foi muito bem recebida e vários profissionais se aproximaram depois para saber mais sobre como poderiam implementar abordagens similares em suas próprias práticas. Meses depois, Celeste recebeu uma proposta para escrever um artigo acadêmico sobre seu trabalho, coautorado com Rafael como consultor de experiência vivida. Era o reconhecimento profissional que ela não sabia se algum dia receberia novamente. Rafael quer mesmo ser coautor? Perguntou Celeste. Claro, nossa história é nossa história. E se ela pode ajudar outros jovens e famílias, então devemos compartilhá-la da forma mais ampla possível. O artigo foi publicado alguns meses depois e gerou interesse significativo na comunidade de saúde mental. Várias organizações começaram a implementar programas que combinavam apoio profissional com mentoria por pessoas que haviam passado por experiências similares. Um ano após o primeiro encontro entre Celeste e Rafael, a família organizou uma pequena celebração. Convidaram alguns amigos do centro comunitário, colegas do programa de estudos de Celeste e alguns jovens dos grupos de apoio, incluindo Sofia, que havia se tornado uma amiga próxima. Durante a festa, Rafael fez um brindis improvisado. Um ano atrás, nossa casa estava quebrada, nossa família estava perdida e eu estava destruindo tudo ao meu redor porque não sabia como lidar com a dor. Hoje, nossa casa é um lugar de cura. Nossa família está mais forte que nunca e aprendi que a dor pode ser transformada em propósito. Isso não teria sido possível sem cada pessoa nesta sala, mas especialmente sem Celeste, que nos ensinou que às vezes os anjos da guarda chegam disfarçados de pessoas que também precisam de ajuda. Celeste, emocionada, respondeu: Rafael, Marina, vocês salvaram minha vida tanto quanto eu ajudei vocês. Quando bati na porta de vocês naquele dia, eu estava perdida há anos. Vocês me deram não apenas um lugar para me curar, mas um propósito para continuar vivendo. Provaram que é possível reconstruir uma família, uma vida, uma carreira a partir dos cacos deixados pela perda. Sofia, que havia se tornado uma presença regular na casa, acrescentou: vocês três me ensinaram que família não é apenas quem nasce junto, mas quem escolhe ficar junto nos momentos mais difíceis. A festa continuou até tarde, com histórias, risos e até algumas lágrimas de gratidão. Era uma celebração não apenas da recuperação, mas da descoberta de que as maiores tragédias podem levar às mais profundas conexões humanas. Mais tarde naquela noite,
Depois que todos haviam ido embora, Marina, Rafael e Celeste se sentaram na sala onde tudo havia começado. "Vocês se lembram deste lugar um ano atrás?" perguntou Marina. "Cheio de cacos de vidro e raiva", lembrou Rafael. "E desespero", acrescentou Celeste. "Muito desespero de todos nós." "E agora?" perguntou Marina. "Agora é cheio de esperança", disse Rafael. "E prova de que as pessoas podem mudar, crescer, se curar. E de que às vezes as maiores bênçãos chegam disfarçadas de problemas", disse Celeste. Marina olhou para os dois e sentiu uma gratidão profunda por todos os momentos difíceis que os haviam levado até este ponto de paz e propósito. "Acho que João ficaria surpreso e orgulhoso de ver o que construímos a partir da dor de perdê-lo. Ele ficaria orgulhoso de saber que sua partida, embora dolorosa, nos ensinou a valorizar as conexões humanas de uma forma que talvez nunca tivéssemos aprendido de outra forma", disse Rafael. A conversa continuou até tarde, com cada um refletindo sobre a jornada que haviam percorrido juntos. De uma família despedaçada pela perda, eles haviam se tornado uma unidade estendida dedicada a ajudar outros em momentos de crise. Nos meses seguintes, a casa de Marina se tornou um ponto de encontro informal para jovens que estavam passando por perdas. Não era nada oficial ou estruturado, apenas um lugar onde pessoas que entendiam a dor podiam se reunir e oferecer apoio mútuo. Rafael desenvolveu uma reputação na escola como alguém que outros estudantes procuravam quando estavam passando por dificuldades familiares. Ele aprendeu a equilibrar seu desejo de ajudar com a necessidade de manter seus próprios limites emocionais saudáveis. Celeste se formou no programa de requalificação com honras e recebeu uma oferta de emprego em tempo integral no centro comunitário, agora como facilitadora oficial de programas de apoio a enlutados. Sofia, que havia se tornado como uma filha adotiva para a família, decidiu estudar psicologia para eventualmente trabalhar com jovens em crise, inspirada pelo exemplo de recuperação que havia testemunhado. 2 anos após aquele primeiro encontro, Rafael se formou no ensino médio como orador da turma. Em seu discurso, ele falou sobre como a perda pode ensinar gratidão, como a dor pode desenvolver empatia e como as piores circunstâncias podem levar aos mais profundos crescimentos pessoais. "Quando meu pai partiu, achei que minha vida havia acabado aos 17 anos. O que descobri é que uma vida pode acabar e uma nova vida pode começar na mesma pessoa. A pessoa que eu sou hoje não existiria sem a dor que passei, mas também não existiria sem as pessoas que escolheram ficar comigo durante essa dor." Na plateia, Marina e Celeste assistiam com lágrimas de orgulho, sabendo que haviam testemunhado uma das mais belas transformações humanas possíveis. Após a formatura, Rafael foi aceito na universidade para estudar psicologia, com uma bolsa de estudos baseada em seu trabalho voluntário e sua redação sobre superação pessoal. No último dia antes de partir para a universidade, Rafael estava organizando seus pertences quando encontrou um caderno que havia mantido durante os primeiros meses após a partida do pai. As páginas estavam cheias de raiva, dor e palavras de desespero que ele havia escrito nos momentos mais sombrios. "Celeste, quer ver uma coisa interessante?" chamou ele. Celeste se aproximou e Rafael mostrou as páginas do caderno. "Estas são as coisas que eu escrevia quando você chegou em nossa vida." Celeste leu algumas linhas e ficou impressionada com a intensidade da dor que Rafael carregava naquele período. "E hoje, como você descreveria seus sentimentos?" Rafael pegou uma folha em branco e escreveu: "Ainda sinto falta do meu pai todos os dias. Ainda dói quando vejo outros jovens com seus pais. Mas aprendi que posso carregar essa dor junto com gratidão pelo tempo que tivemos, amor pelas pessoas que ainda estão comigo e propósito em ajudar outros que estão passando pelo que passei. A dor não foi embora, mas não me controla mais." "Essa é a diferença entre dor destrutiva e dor transformadora", disse Celeste. "Uma te consome, a outra te ensina. E a diferença entre as duas é ter pessoas que caminham contigo enquanto você aprende a carregá-la." No dia da partida para a universidade, a despedida foi difícil,
mas cheia de esperança. Rafael não estava apenas deixando a casa para estudar. Estava levando com ele todas as lições de resiliência, empatia e propósito que havia aprendido durante os anos mais difíceis de sua vida. "Ligue sempre que precisar", disse Marina, abraçando o filho. "E lembre-se que sua história pode inspirar outros estudantes que estão passando por dificuldades", acrescentou Celeste. "Prometo que vou usar tudo o que aprendi aqui para ajudar outras pessoas", disse Rafael. "E prometo que vou voltar para visitar vocês sempre que possível." Sofia, que agora fazia parte oficial da família estendida, também estava se preparando para começar seus próprios estudos. "Rafael, obrigada por ter me mostrado que é possível sobreviver à perda mais terrível e ainda encontrar razões para sorrir. Sofia, obrigado você por ter me ensinado que ajudar outras pessoas é uma das melhores formas de continuar curando nossa própria dor." Depois que Rafael partiu, Marina e Celeste se sentaram na varanda, observando o movimento da rua onde tudo havia começado. "Você se arrepende de alguma coisa que aconteceu desde aquele primeiro dia?" perguntou Marina. "Do jeito que as coisas aconteceram? Jamais. Dos erros que cometi no caminho? Alguns. Mas mesmo esses erros me ensinaram coisas importantes." "Como o quê?" "Que perfeição não é o objetivo. Conexão humana genuína é o objetivo. E que às vezes quebrar algumas regras por amor é mais ético do que seguir todas as regras sem coração." "Rafael está certo sobre uma coisa", disse Marina. "Você chegou como um anjo da guarda, mesmo estando disfarçada de alguém que também precisava de ajuda. E vocês me salvaram tanto quanto eu ajudei vocês. Essa é a beleza das conexões humanas reais. Todos saem transformados." Os anos seguintes trouxeram mudanças e crescimentos contínuos. Rafael se destacou na universidade e começou a escrever artigos acadêmicos sobre luto adolescente, baseados em sua própria experiência. Celeste se tornou uma referência regional em terapia comunitária e frequentemente era convidada para treinar outros profissionais. Sofia se tornou uma psicóloga especializada em trauma e perda, sempre creditando sua própria experiência de quase desistir da vida como sua maior qualificação para ajudar outros em momentos similares. Marina retomou completamente sua carreira e se tornou voluntária em organizações que apoiam viúvas e famílias em luto, usando sua experiência de navegar pela perda enquanto cuidava de um filho em crise. 5 anos após aquele primeiro encontro, eles organizaram uma reunião especial na mesma sala onde tudo havia começado. Agora, havia muitas outras pessoas presentes, jovens que haviam passado pelos grupos de apoio, famílias que haviam sido ajudadas, profissionais que haviam aprendido com seu exemplo. Rafael, agora formado e trabalhando como psicólogo, fez uma reflexão durante a reunião. "Quando olho para trás, percebo que a coisa mais importante que aprendi não foi como superar a perda, mas como transformar a perda em propósito. Meu pai não voltará, e isso sempre será uma fonte de tristeza. Mas quantas vidas foram tocadas positivamente por causa da jornada que sua partida iniciou?" Celeste, agora diretora do centro comunitário, acrescentou: "E aprendi que nossos maiores erros podem se tornar nossa maior fonte de sabedoria, desde que tenhamos coragem de enfrentá-los e aprender com eles." Sofia, que estava prestes a abrir sua própria clínica, disse: "Vocês me ensinaram que família é quem aparece quando você mais precisa e fica quando você está mais difícil de amar." Marina, observando todos eles, sentiu uma profunda gratidão por toda a jornada. "Aprendi que às vezes os maiores presentes vêm embrulhados nas piores circunstâncias e que quando abrimos nossas portas para ajudar alguém em necessidade, frequentemente descobrimos que somos nós que mais precisávamos de ajuda." A reunião continuou com histórias, atualizações sobre as vidas de cada um e planos para continuar expandindo o trabalho que haviam começado juntos. Era uma celebração não apenas da superação, mas da descoberta de que trauma pode se tornar propósito, dor pode se tornar sabedoria, e perdas podem levar às mais profundas descobertas sobre amor e conexão humana. No final da noite, depois que todos haviam partido,
Marina, Rafael, Celeste e Sofia ficaram sozinhos na sala onde tudo havia começado. Vocês conseguem imaginar onde estaríamos hoje se Celeste não tivesse batido naquela porta? Perguntou Sofia. Eu provavelmente ainda estaria quebrado e raivoso, disse Rafael. Talvez nem tivesse conseguido terminar a escola. Eu ainda estaria nas ruas, carregando culpa e sem propósito, disse Celeste. E eu ainda estaria desesperada, sem saber como ajudar meu filho e me sentindo falha como mãe, disse Marina. E bem, eu provavelmente não estaria aqui hoje, disse Sofia quietamente. O silêncio que se seguiu foi carregado de gratidão pelo caminho que suas vidas haviam tomado. Sabe o que é mais incrível? Disse Rafael finalmente. Todos nós estávamos quebrados quando nos encontramos, mas juntos conseguimos nos reconstruir de uma forma mais forte do que éramos antes. Isso me lembra de uma coisa que li uma vez, disse Celeste, sobre como a arte japonesa do kintsugi conserta objetos quebrados com ouro, tornando-os mais belos e valiosos do que eram originalmente. Somos kintsugi humano, disse Sofia. Nossas quebras foram reparadas com amor, e agora somos mais bonitos por causa delas. Marina olhou ao redor da sala que havia sido cenário de tanta dor e agora era um lugar de paz e propósito. João ficaria orgulhoso de saber que sua partida, embora dolorosa, plantou as sementes para tanto crescimento e ajuda a outras pessoas. Ele ficaria especialmente orgulhoso de saber que seu filho se tornou alguém que dedica a vida a ajudar outros jovens que estão passando pela mesma dor, disse Celeste. A conversa continuou até tarde, mas agora era diferente das conversas dos primeiros dias. Não havia mais desespero ou raiva, apenas gratidão profunda e um senso de propósito que havia nascido da dor mais profunda. Quando finalmente se prepararam para ir dormir, Rafael fez uma última observação. Sabe o que aprendi sobre perda? Que ela nunca realmente vai embora, mas também aprendi que isso está tudo bem. A perda nos ensina a valorizar o que temos, a viver com mais intensidade e a amar mais profundamente. Se eu pudesse trazer meu pai de volta, faria isso em um segundo. Mas se tivesse que escolher entre nunca ter passado por essa dor e nunca ter me tornado quem sou hoje, não sei qual escolha faria. Essa é a sabedoria mais profunda, disse Celeste. Aceitar que podemos crescer através da dor sem glorificar a dor. Que podemos encontrar sentido no sofrimento sem buscar o sofrimento. E que podemos honrar quem perdemos vivendo uma vida que os faria orgulhosos, acrescentou Marina. A última cena desta jornada extraordinária encontra os quatro na varanda, observando o nascer do sol de um novo dia. Cada um carregava suas próprias cicatrizes, mas também carregava a sabedoria que vem de transformar feridas em forças, perdas em propósitos e dor individual em conexão comunitária. Rafael havia se tornado um psicólogo dedicado a ajudar jovens em luto. Celeste havia reconstruído sua carreira em bases mais sólidas, baseadas em humildade e experiência real. Sofia havia sobrevivido aos momentos mais escuros e os transformado em uma missão de vida. Marina havia descoberto uma força que não sabia que possuía e uma capacidade de amor que transcendia a dor. Juntos, eles haviam provado que, às vezes, as pessoas mais quebradas têm a maior capacidade de ajudar outros a se reconstruir. Que, às vezes, os encontros mais improváveis levam às conexões mais profundas. E que, às vezes, quando achamos que estamos apenas sobrevivendo, estamos, na verdade, aprendendo a verdadeiramente viver. A história que começou com um adolescente agressivo, arremessando um vaso, e uma mendiga batendo à porta, terminou com uma família estendida, dedicada a transformar dor em propósito, oferecendo esperança a qualquer um que tivesse perdido a fé na possibilidade de dias melhores. E naquela varanda, observando o sol nascer sobre uma cidade cheia de pessoas carregando suas próprias dores secretas, eles sabiam que sua história era apenas o começo, que cada pessoa que eles ajudassem iria ajudar outras, criando uma rede de cura e esperança que se expandiria muito além do que poderiam imaginar. O último pensamento que Rafael registrou em seu novo diário naquela manhã foi simples, mas profundo.
Hoje aprendi que as melhores histórias não são sobre evitar a dor, mas sobre o que fazemos com ela quando chega, e que às vezes os finais mais felizes nascem dos começos mais tristes. Fim da história. E aí, o que você achou desta jornada de transformação? Qual momento tocou mais seu coração? Compartilhe nos comentários suas próprias experiências de superação, ou conte se conhece alguém que passou por algo similar. Sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. Não esqueça de deixar seu like se esta história te emocionou e se inscreva no canal para não perder outras histórias tocantes sobre a força humana de se reinventar através do amor.